O Fernando Ferro. Boa noite, Nicola. Com a contusão do Lian com o Atlético vai buscar outro zagueiro? Agora eu já posso contar isso. Ontem vocês tinham me perguntado e eu resgatei uma resposta que eu tive do... Eu tinha resgatado... Vamos lá, vamos começar do começo. Eu tinha perguntado para uma fonte do Galo ontem cedo se o Atlético estava atrás de atacante. E a pessoa disse, ó, Nicola, nós vamos contratar atacante se a gente conseguir saídas no elenco. Porque não dá para aumentar a folha salarial, o Atlético está muito preocupado com a condição financeira, não dá para sair contratando a rodo. Aí, ontem, quando vocês perguntaram, eu mandei mensagem para uma fonte do Atlético que não respondeu ontem e falei, ó, se o raciocínio para o atacante vale, talvez o Atlético só vá contratar zagueiro se conseguir liberar jogador. E nessa sexta-feira, enfim, consegui uma resposta sobre o tema, nem sempre é no tempo que a gente quer, né? Mas eu perguntei assim, ó, zagueiro para o lugar do Lianco, só em caso de saída de atleta? Até para reforçar aquilo que eu já tinha conversado com a minha fonte. Ou dá para mudar a estratégia especificamente em relação a essa posição? Estamos em avaliação, até porque temos 3 jogadores vindo da base e treinando conosco. Eu falei, algum dos meninos da base tem chamado a atenção? Sim, a dupla titular está aqui treinando muito bem, Lemos e Samuel. Confesso que eu não vi nem Lemos nem Samuel em ação, não tenho a menor capacidade de avaliá-los. Vocês, torcedores do Galo, certamente estão mais capacitados do que eu, mas o Atlético, antes de decidir se vai ou não buscar um zagueiro, por conta da lesão do Lianco, que deve afastá-lo por um bom tempo, há essa possibilidade aí, esse estudo interno, tá bom? Deixa eu até mandar uma mensagem para o pai do Lianco, para que vai que o Marcelo Vojnovic, peraí. Cadê? Marcelo Paz, Marcelo Lima, Marcelo Pettinati, Marcelo Robalinho, Marcelo Pupo, Marcelo pai do Lianco, por isso que eu não estava achando. Helão, boa noite. Tudo na paz por aí? Vamos lá. Vocês são foda. Fala das dívidas de Galo e Corinthians. Atila, são 2 das maiores dívidas do país, tá? A maior de todas é a de Botafogo, que tem somente com a SAF dívidas superiores a 3 bilhões de reais. Ainda tem a dívida da associação. O Corinthians tem dívidas na casa dos 3 bilhões, pouquinho menos. O Atlético tem... Cara, o Atlético conseguiu, graças a um aporte feito pela família Menino nos últimos dias, de 510 milhões, reduzir de forma considerável suas dívidas bancárias. E isso deve ser um enorme trunfo para que o Atlético tenha mais fluxo de caixa. O Atlético gastava por mês, somente com juros da dívida, 25 milhões de reais mensais, tá? Agora, a situação muda. O pai do Lianco está respondendo que está bem, agora é recuperar novamente. É muito grave. O empresário do Diego Carlos sobre as negociações para a liberação do atleta. Posso dar uma perguntada de novo? Mas eu já conversei com ele no início dessa semana. Quer ver? Eu até resgatar o que foi falado. Ó. O Diego Carlos é zagueiro brasileiro, pertence ao Fenerbahçe, tem contrato longo lá. Ganha 1,5 milhão de euros por temporada, livre de impostos, e mais 500 mil euros por temporada livre de impostos. Então, um pacote do Diego Carlos lá é de 2 milhões de euros. Ó. Aqui, ó. Diego Carlos pode rescindir no Fener? A minha pergunta foi essa, a resposta foi, tem chance. Quanto ele ganha lá? 1,5 milhão de euros net é livre de impostos, com mais 500 mil euros de bônus. Vasco tem chance? Grande chance se conseguir a rescisão, sim. Então, assim, o Vasco é o grande favorito a contratar o Diego Carlos, a conversa entre os clubes já está, entre o clube e o jogador já está certa, mas o Vasco conta que o Fenerbahçe top liberá-lo sem compensação financeira, tá? Só para lembrar, a situação mais ou menos parecida do Fred, a diferença é que o Fred era titular, vinha jogando, né? Ele até perdeu a condição de titular nos 2 últimos jogos da Pré-Champions, por conta do retorno do Kanté, por conta da melhora da condição física do Greenwood, que foi um dos reforços mais caros, enfim. O Diego Carlos não. O Diego Carlos nem jogou com o Fenerbahçe nessa temporada. Não participou de amistosos, eu nem sei se ele está treinando com o restante do elenco, embora tenha vínculo com o Fenerbahçe, ele teve emprestado na temporada passada. Diante disso, acho que fica mais fácil para o Vasco esperar a rescisão do contrato. O Atlético imaginava que com a chegada de reforços, o Lukaku, por exemplo, foi contratado nessa semana, o Lukaku que pertencia ao Napoli,
que o Fenerbahçe, no final das contas, fosse liberar o Fred de graça. O que se disse lá em Belo Horizonte é de que houve uma compensação financeira de 2 milhões de euros e mais 500 mil euros em bônus, tá? Só é importante registrar que, e essa é uma informação exclusiva, o Atlético só começa a pagar a compensação em bônus e também a compra dos direitos econômicos no ano que vem. Rodolfo Edu, boa noite, Nicola. Notícias do Galo. Saí da live do HG Play falando que o Galo vai atrás de um atacante e um zagueiro. Vem? Rodolfo, conversei hoje com uma fonte do Galo e a pessoa disse que o Atlético está avaliando a possibilidade de buscar um zagueiro, tá? Como é que se dá essa avaliação? Primeiro, o Atlético quer sentir o que dá para imaginar sobre os 3 garotos da base que subiram. Entre eles 2 especificamente, deixa eu até pegar aqui na minha conversa com essa fonte, Lemos e Samuel. O Atlético quer entender se esses 2 meninos estão prontos, estão preparados para assumir esse protagonismo no time principal ou se de fato vai ter de buscar uma contratação. A resposta eu perguntei assim, ó, zagueiro para o lugar do Lianco, só em caso de saída de atleta, estamos em avaliação, até porque temos 3 atletas vindos da base treinando conosco. Só uma coisa, eu tinha mandado mensagem para o pai do Lianco para perguntar sobre a situação, né? Perguntei como é que ele tá. Tá bem, agora é recuperar novamente. Aí eu perguntei assim, é muito grave? O que vocês já têm de posição? Não tenho muita informação ainda, mas é uma lesão chata, tem que recuperar com calma. Mas volta em breve, se Deus quiser. Esqueci algum superchat. Leandro Eringer, bem dura 52 meses, baita parceiro. O Galo poderia dar chance para o Rômulo, que já está lá. Pois é. Ô, Leandro, é impressão minha ou tem uma resistênciazinha da torcida com o Rômulo, cara? Não tem? Enfim. Fluminense é maior que o Vasco, KKK nunca. Quem falou isso, Edu? Eu não falei, não. Eu não falei nada disso, não. Tá bom? Robinho Júnior tá vindo pro Galo, escreve o JC. Eu não tenho essa notícia, eu vou até mandar uma mensagem para uma pessoa Qual será o salário do Castanho no Galo? Vou descobrir também, não tenho essa informação, não. Notícias rápidas aqui para vocês, diretas e objetivas. A primeira dela, Fred tá fechado, o Galo venceu a queda de braço com o técnico lá do Fenerbahçe, que não queria de jeito nenhum liberar o Fred, tanto é que o Galo teve que se ver a colocar dinheiro na parada, 2 milhões de euros, mais 500 mil euros se bater metas. Então, esse valor vai ser pago só no ano que vem. O Galo conseguiu esse acordo. A diretoria, querendo você ou não, ela cumpriu o prometido de não botar dinheiro esse ano na negociação, vai pagar pelo Fred, mas só vai pagar a partir do ano que vem. O Fred quis muito vir, isso fez uma diferença absurda na parada. O Fred querer vir de qualquer jeito, bater o pé, o técnico não queria liberar, o técnico deu entrevista confirmando a presença do cara lá, garantindo ele pra sequência da temporada e não deu jeito. Quando o jogador bate o pé, irmão, e quer sair é difícil, tá? Então, Fred tá chegando, vai ficar à disposição para os 2 jogos contra o Cruzeiro, tá? Vai ficar à disposição para os 2 jogos contra o Cruzeiro. O Galo tem até um dia útil antes do primeiro jogo do confronto, ou seja, um dia antes do primeiro jogo da ida para inscrever o Fred, ele é aguardado em BH já nos próximos dias, vai jogar contra o Cruzeiro, o Galo passando o Bragantino, ele joga a sequência da Sul-Americana e joga, obviamente, na sequência do Campeonato Brasileiro, tá bem fisicamente, fez toda a pré-temporada lá no Fenerbahçe, então não tem essa de chegar e tal, questão física, o cara tava jogando lá, até pouco tempo atrás era titular, depois virou reserva, enfim, tá fechado, fez um esforço absurdo, contratação gigantesca do Clube Atlético Mineiro, vem para ser titular. E aí agora a gente começa a especular, vai jogar onde, hein? Vai jogar na segunda volância, vai jogar na base do triângulo, Cassierra na frente, Bernard e Fred, Cassierra na frente, Vitor Hugo e Fred, ou ele joga no lugar do Alan Franco? Isso aí, meu amigo, o tempo vai dizer, né? Mas enfim, ótima contratação, baita reforço, vem para levar patamar do clube, beleza? Galera, bora pra próxima. Hoje é rapidinho, hein? Seguinte, deixa eu ver aqui, tá? Rômulo, vamos falar do Rômulo. Perdemos o Lianco, o Galo nessa questão aí de defesa, o Ivan Romão foi embora, empréstimo e tal. E aí, muitas pessoas falando sobre a zaga. O Rômulo vai ter nova chance, o Rômulo isso, o Rômulo aquilo, como é que tá o Rômulo, Tanaka e tal. Fui atrás, perguntei ontem. Na verdade, eu perguntei no dia que o Lianco machucou, perguntei novamente ontem e os 2 dias, as 2 respostas que eu tive. É bem improvável do Galo reaproveitar o Rômulo, tá? Para você que não sabe, o Rômulo treina em separado, voltou do empréstimo, o Galo ainda não arrumou destino para ele treina em separado. É bem improvável o Galo aproveitar o Rômulo para a sequência da temporada, tá? A gente sabe que futebol é dinâmico, as coisas podem mudar, mas dia 14 de agosto a informação é essa, que é improvável
o aproveitamento, ou no caso, o reaproveitamento do nosso querido Rômulo. Beleza, galera? Se algo mudar, vocês podem ter certeza que eu venho aqui e informo vocês, tá? Mas nesse momento a informação é essa. Vamos para a próxima agora, hein, que eu falei que hoje é rápido. Fred já foi, Rômulo já foi, Léo Duarte. Chegou, machucou, tá parado aí há mais de um mês. Foi julho todinho parado, né? Tá voltando agora. E aí tá dando corrida no gramado com tênis ainda, tá terminando ali, iniciando ali a transição para fazer trabalho físico no campo, com bola, tá? Tá começando a fazer. Na semana que vem deve começar, e a informação que eu tenho é a seguinte: o Léo Duarte, ele deve estar à disposição do time a partir deste mês, ainda em agosto, tá? Ainda em agosto, o Léo Duarte deve ficar à disposição da comissão técnica. Aí a gente tem que ver, vai ficar à disposição para jogar ou vai ficar à disposição e ainda vai precisar de um tempo a mais para poder, né, se readequar fisicamente. Lembrando, não joga desde maio, o Léo Duarte não joga desde maio, junho, julho, agosto, 3 meses no mínimo aí que ele tá sem jogar. Mas a tendência é na semana que vem ele começar trabalhos mais específicos com bola e, quem sabe, na outra semana, sem ser semana que vem, ficar à disposição, ou seja, é ainda aguardado a volta do Léo Duarte ainda em agosto. Beleza? Agora, galera, para fechar o vídeo, primeira coisa, você tá aqui, você já é inscrito no canal? Tá assistindo um monte de vídeo aqui e não se inscreveu? Abaixo aqui do vídeo de mim, à sua direita tem um botãozinho aí ó, de se inscrever. Aperte aí para se inscrever, deixa o like também, que é muito importante que esse vídeo o YouTube joga para mais pessoas, ele entende que o vídeo é de um conteúdo legal, então ele vai avisando para outras pessoas, então é muito importante, deixa o like, se inscreva no canal e é claro, quem quiser ser membro, tem um contato mais próximo, tá aí também no comentário fixado. Para fechar o vídeo de hoje, Lianco. Triste, notícia triste do Lianco, infelizmente, mas é o que a gente tem para passar. Olha aqui para vocês verem. É o seguinte, eu vou pegar aqui uma situação aqui, ó, para passar a informação de forma correta para vocês. É o seguinte. Tá bom, tá aqui, ó. Ruptura da fáscia plantar no mesmo pé que rompeu o tendão de Aquiles. Apesar de não ser cirúrgica, lesão muito ruim para o jogador. Tempo médio de recuperação de 6 a 10 semanas. E mesmo quando cicatriza, forma uma fibrose que pode levar a dor crônica e comprometer bastante a pisada. É muito diferente de uma fasciite plantar, que é somente uma inflamação. Gente, vocês estão vendo isso aqui? Porque aqui, ó, 6 a 10 semanas é papo de no mínimo, jogando para baixo, sendo otimista, 1 mês e meio de recuperação. Então já tá fora do clássico, esquece, Galo Cruzeiro, já nem off-zaço. E é no mínimo 1 mês e meio, é tempo. Isso é no mínimo. Eu acho que ele volta em 2 meses. Gente, um jogo a cada 3 dias, 2 meses parado é muita coisa. Então, infelizmente, a situação do Lianco não foi brincadeira. Não é uma lesão gravíssima de ficar 3, 4, 5, 6 meses. Mas nessa altura do campeonato, perder aí, de certa forma, 2 meses não é brincadeira, é muito tempo. Boa recuperação pro Lianco aí.